E aí pessoal, tudo bem? Estou lançando a versão 2.7.4 da planilha, é uma versão com correções que eu estou fazendo na parte do cálculo do imposto de renda. Então é uma versão para aqueles que usam as abas de IR mensal e RPF anual. Então eu fiz 3 alterações aqui, 2 no cálculo e uma atualização aqui no imposto de renda pessoa física anual, já para a declaração de 2021. A primeira alteração no cálculo é em relação ao lucro isento de tributação. Como é que a planilha estava calculando isso na versão 2.7.3? Quando você tem um mês onde teve menos de 20 mil de vendas, que nem aqui nesse caso eu tenho uma operação, total de vendas 1.200, ou seja, em janeiro eu estou isento, e aqui tem um ganho líquido de R$200. Só que essa operação ela foi finalizada em 31 de janeiro de 2020. Para quem está usando o regime de caixa, essa operação só foi liquidada no mês 2, então ela deve ser apurada no mês 2. Na versão 2.7.3, esse ganho líquido aqui, ele vira lucro isento de tributação. Porém, o lucro isento de tributação de janeiro deve levar em conta as operações que foram liquidadas financeiramente em janeiro, e não é o caso dessa operação. Então, nesse caso aqui, eu estaria isento em janeiro, só que esses R$200 de ganho líquido, eles não devem entrar como lucro isento de tributação de janeiro, porque essa operação só foi liquidada em fevereiro. Para ficar mais claro, eu fiz um vídeo explicando as diferenças entre o regime de tributação de caixa e competência, que você pode configurar aqui na aba IR mensal, aqui no campo de configuração. A segunda alteração é em relação ao imposto de renda retido na fonte no swing trade. A lei diz o seguinte: quando a soma do imposto de renda retido na fonte do swing trade for menor que R$1, então esse imposto ele não deve ser descontado pela corretora. Então a versão 2.7.3, ela soma o imposto de renda retido na fonte de todas as ações no swing trade. Se o valor deu menos que R$1, ela não considera. Porém, o correto para a soma desse R$1 não é considerar somente ações, e sim todos os ativos que têm alíquota de 0,005%. Então, swing trade com mini contratos de índice dólar também entram nessa conta, porque eles recolhem essa mesma alíquota. Operações com fundos imobiliários, tanto de day trade quanto de swing trade, também recolhem essa mesma alíquota. Então, eu fiz essa correção. Então, como a gente está falando de alteração na forma de cálculo do imposto de renda, quando você passar os dados da planilha antiga para essa nova, pode ser que dê diferença aqui nos valores calculados. Então eu sugiro que cada um verifique quanto deu de diferença. Compare o lucro isento de tributação de uma versão com a outra, a soma desses valores, e compare também a coluna do imposto a pagar, a soma dos valores que aparecem aqui. Se a diferença for muito grande, talvez valha a pena tomar alguma atitude. Só que cada caso é um caso. Quem estiver nessa situação, se estiver preocupado com a diferença que está dando de uma versão para outra, me chama no Telegram que eu te ajudo a fazer uma análise e ver qual que é a melhor solução para o caso. Quando a diferença é pequena, a chance de você ter algum problema com isso, com a receita, é praticamente zero, tá certo? Aqui na aba IRPF anual, eu atualizei também os valores para 2021. Então, ela estava calculando aqui na parte de cima os valores para a declaração desse ano, porém a declaração desse ano já foi, e agora a planilha já está calculando os valores para a declaração do ano que vem. Tá certo? Então, não deixe de ver o vídeo também que eu falo do regime de caixa e do regime de competência para apuração do imposto de renda. Um abraço, até o próximo vídeo.